A igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos irmãos que estão em casa, paz e graça também. Que bom estar aqui, irmãos, para trazer algo da parte de Deus, daquilo que o Senhor separou para nós nesta noite, daquilo que o Senhor tem reservado para o seu povo. Aquele que tiver uma Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Do verso 21 ao verso 34. Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, os pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Queridos irmãos, esse é um dos textos que eu acho, como eu acho todos os outros, mas esse eu acho muito especial. Porque ele fala aqui de duas pessoas, e nós vamos relatar um pouco dessas duas pessoas, que é de Jairo, e dessa mulher que a Bíblia não cita nem o seu nome, mas de uma mulher que sofria de uma doença há muitos anos. E existem pessoas passando por isso por aí. Muitas vezes por falta de conhecimento, ou por falta de um tratamento, ou de dinheiro, ou de qualquer outra coisa, ou por alcançar ou não ter alcance a um médico, ou coisa parecida. Mas a Bíblia vai nos relatar a respeito dessa mulher fatos bem importantes da sua vida, ao qual Jesus vai atuar de uma maneira maravilhosa, tanto na vida de Jairo, como na vida dessa mulher que é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Para a nossa introdução,
eu escolhi o título dessa pregação de hoje como Tocar em Jesus. Creio que tocar em Jesus, para os crentes, para aqueles que já tiveram encontro com o Senhor, pode achar até que é uma simples pergunta, ou um simples texto, ou um título, para dizer tocar em Jesus. Mas será que todos nós já tocamos em Jesus? Será que já sentimos Jesus em nossas vidas? Será que realmente o nosso toque já alcançou o Mestre? Ou ele já esteve tão perto de nós que podíamos estender as nossas mãos, nossos braços e tocá-lo? Vamos ver algo com relação a isso nesse texto. E nós vamos ver Jesus bem perto dessas pessoas, como estava perto dessa multidão que o cercava nessa passagem da Bíblia. Jesus, depois de sair de Gadara, a cidade de Gadara, ele tinha sido expulso por ter expulsado cerca de vários demônios de uma porção de porcos, cerca de 2.000 porcos, e aqueles porcos despencaram de um despenhadeiro e morreram, e aqueles que criavam porcos ficaram muito irritados e expulsaram Jesus daquela região. E ele atravessou o mar da Galileia com seus discípulos, e do outro lado ele foi muito bem recebido. Então, naquele lugar, ele curou um gadareno, ao qual quis seguir Jesus também, depois da cura, e Jesus disse, não, fique aí mesmo, vá aos seus, à sua família, e aos seus conhecidos, e declare a respeito do que aconteceu em sua vida. E ele saiu por as cidades afora, a falar a respeito do que Cristo tinha feito. Mas a multidão que ali estava depois do mar da Galileia, a multidão apertava o Mestre. E o teólogo Wiersbe, ele fala a respeito de duas pessoas importantes para esse texto, esse contexto, que é o Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Ele destaca essas duas pessoas que estavam no meio daquela multidão. Multidão essa que seguia o Mestre atrás de cura, atrás de maravilhas, de ver os seus sinais, e também de muitos curiosos que seguiam o Mestre para ver o que acontecia diante de toda aquela população. Existiam alguns contrastes com relação a Jairo e com relação à mulher do fluxo de sangue. E eu vou me deter mais nessa pregação, nessa fala, na mulher do fluxo de sangue. E os irmãos vão entender bem com relação a isso. Não só aqui, mas você que está em casa, vai ver como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele é o Senhor do impossível, como Ele há de resolver as nossas causas quando nós nos aproximamos mais dEle, quando nós o buscamos mais em espírito e em verdade. E vamos à frente. Dentro desses contrastes com relação a Jairo e a mulher do fluxo de sangue, se você prestar bem atenção no texto, nós vamos observar que Jairo era um líder na sinagoga. Era uma pessoa importante no meio dos judeus. E a mulher era uma mulher desconhecida, uma mulher sem nome, que a Bíblia não relata a respeito disso. Quantos líderes, quantas pessoas importantes não recebem o nome no meio da sociedade? E quantas mulheres e quantas outras pessoas passam despercebida? Muitas vezes, ao nosso redor está passando uma dificuldade, uma situação difícil e nós não sabemos. Mas quando um grande líder ou uma pessoa importante está passando um problema, todos ficam sabendo. Mas vejam bem, ele era um grande líder na sinagoga, e a mulher, uma mulher sem nome. Jairo era um líder
religioso. E essa mulher estava expulsa de estar dentro do templo do Senhor, de estar expulsa da igreja do Senhor. Mas por quê, pastor? Porque ela sofria de um mal, que a gente vai ver na palavra de Deus, o porquê dela não poder permanecer dentro da igreja. E a gente vai mostrar isso na Bíblia, por causa da enfermidade que ela sofria. Então, ela estava excluída de estar na casa do Senhor, de adorar o Senhor, por causa dessa doença. Jairo era um homem rico, enquanto aquela mulher tinha perdido tudo. O texto relata isso, que ela perdeu tudo com os médicos, ou com algumas outras pessoas, se a gente observar melhor, que ela fez de tudo buscando a sua cura. Muitas vezes a gente tenta dar aquele jeitinho usando um remédio caseiro, né? Quando a gente adoece de alguma coisa, procura, não, fulana de tal ensina um remédio, fulano de tal ensina um remédio. Aí quando a gente vê que não melhora alguma, aí procura os médicos. Provavelmente essa mulher fez dessa forma. Buscou um amigo, buscou um parente, mas como viu que não tinha como resolver os seus problemas, procurou os médicos. Mas mesmo assim, ela não resolveu o seu problema. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos. E muitas vezes isso acontece também conosco, viu? Então, Jairo era um homem rico e ela tinha perdido tudo, ficado pobre. Jairo teve a alegria, a gente vê que Jairo procura Jesus por causa da sua filha, que se encontrava muito doente a ponto de morrer. E essa mulher já estava doente já há muito tempo. Jairo teve, olha irmãos, só a diferença. Jairo teve, mesmo assim, 12 anos com essa criança. Lucas mostra muito bem que a criança tinha por volta de 12 anos de idade. Então isso bate de encontro também, e a gente vai ver na Bíblia, que essa mulher também sofria por 12 anos de sofrimento por causa da enfermidade. Então Jairo teve 12 anos de alegria com aquela criança. Desde que ela nasceu, Jairo brincava com ela, abraçava como um pai, levava para algum lugar divertido, jantava, almoçava, dava banho, fazia o que ele queria porque era filha dele. Então foram 12 anos de alegria. Mas essa mulher, meus amados, meus queridos irmãos, foram 12 anos de sofrimento. 12 anos de agonia. 12 anos sem dormir direito. 12 anos de dor, de desprezo. E isso não é fácil. Uma pessoa ser desprezada dói demais, queridos. Imagine você numa sociedade onde todos lhe rejeitam, onde você não pode entrar na igreja, onde você não pode ir na casa de ninguém, onde você na rua é vista como uma pessoa excluída. Era assim a situação dessa mulher, muito difícil. Então, Jairo teve todo esse período com essa criança, momentos de alegria, enquanto essa mulher, por 12 anos, sofria por causa dessa enfermidade. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ele foi diante do mestre e falou a respeito. Disse ao Senhor ele, no verso 22, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Publicamente, Jairo correu ali e falou com Jesus, mas essa mulher não. Ela chegou perto de Jesus com um toque silencioso, com um toque desconhecido. Ela foi ali por trás do mestre, como diz o texto, e tocou em sua orla, tocou em suas vestes. E muitas vezes nós vivemos assim também.
sofrendo, angustiados, muitas vezes querendo uma oportunidade, querendo colocar a nossa mão ali em algum canto para receber algo em troca ou algo de volta. E era essa a situação entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Jairo líder, ela desconhecida, Jairo rico, ela pobre. Jairo tinha a alegria da sua filha durante 12 anos, ela não. Né? Jairo fez um pedido público, ela chegou perto de Cristo e fez um toque silencioso a respeito da sua situação. Essa situação dessa mulher, meus irmãos, nos ensina 7 marcas de uma fé salvadora. 7 marcas de uma fé salvadora. Como assim, pastor? Vamos para o texto. Vamos ver até onde a fé dessa mulher levou ela. Vamos ver que essa mulher, que se encontrava numa situação tão difícil, tão desesperadora, conseguiu encontrar forças e ir ao encontro do Senhor. E isso é muito bom. Essa mulher nos ensina que, como a primeira fé que ela teve, foi uma fé nascida do desengano. Capítulo 5, verso 26 diz assim, acompanhem aí, o verso 26, ela havia padecido de muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Então essa fé dela foi uma fé de desengano. Ela foi buscar fé naquilo que era praticamente impossível. Ela não se limitou, não se segurou. Para ela que já tinha perdido tudo. Porque nessas horas, meus amados, quando nós perdemos algo, ou quando nós perdemos tudo, desaparecem os amigos, desaparecem os colegas, muitas vezes desaparecem os irmãos. Mas quando nós estamos com os bolsos cheios, nossa mesa farta, carro novo, é muito bom encontrar amigos, colegas, desfrutar daquilo que nós temos de, aparentemente, de melhor para nossas vidas. Mas aquela mulher não tinha mais nada, ela estava vivendo num desengano, até os seus amigos já tinham se afastado. E a situação era uma situação de realmente desesperadora, sem saber mais o que fazer. Mas ela se deteve nessa situação e foi atrás daquilo que ela queria. Ela também nos mostra uma fé reflexiva. No capítulo 5 também, no verso 28, que diz assim, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela fez uma reflexão. Ela disse, eu vou tocar na orla do seu vestido. Eu não vou ficar parada. Ela refletiu a respeito da situação dela e a respeito da situação daquele que pode todas as coisas. E nós vamos ver por que essa mulher pensou dessa maneira. Ela também pensou numa fé determinada, que é o mesmo versículo, que diz, e vou repetir, tendo ouvido, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, é o outro verso, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Não só foi uma fé determinada, mas uma fé de ouvir. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
E Cristo é a própria palavra. E era de ouvir e ver a fama do Senhor, porque se a gente voltar um pouco ao texto, a gente vai ver que as multidões procuravam o Senhor apenas para tocar em seu corpo, em suas vestes. Não é só nessa passagem que a Bíblia mostra que as pessoas tocavam no Senhor e eram curadas, não. Tem outro versículo. No capítulo 3, pode abrir a sua Bíblia aí no verso 10, diz assim: pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Era a fé dessas pessoas que tocavam no Senhor e faziam com que elas ficassem curadas. E do Senhor saía poder, do Senhor saía virtude, e essas pessoas alcançavam aquilo que mais elas necessitavam. Que nessa noite, a nossa fé seja uma fé desafiadora, que seja uma fé que mesmo dentro do desespero, dentro da agonia, ela se transforme numa fé que venha a ser reflexiva e determinada. Não podemos retroceder, porque conhecemos já aquele que pode todas as coisas, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que muitos dizem é o médico por excelência. E nós sabemos disso, que o Senhor que nos fez, Ele conhece todas as coisas. E Ele ama o seu povo. E dentro dessa fé determinada, Ele também tem a fé que estabelece um contato com Cristo, que é justamente esse. Ela quis ter um contato do Senhor. Ela quis tocar no Senhor. De que maneira nós temos tocado em Cristo? De que maneira nós temos buscado o Senhor? Você já tocou em Cristo? Suas mãos já alcançaram o Mestre? Dias difíceis. Às vezes eu vou pregar, eu estava num culto passado em outra igreja, e nessa igreja vai abrir um círculo de oração, um culto de oração, e a minha esposa foi convidada para dar uma palavra, e em breve ela dará essa palavra, e aquela senhora que dirige o culto lá, o círculo de oração, disse: olha, eu vou chamar seu marido também, mas peça a ele que fale mais um pouquinho mais de amor, que ele fale com umas palavrinhas mais mansas, porque ele pega um pouquinho pesado. Irmão, a mensagem é a mesma. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o Senhor está perto de vir. O povo só quer as flores, mas os espinhos estão deixando de lado. A mensagem, ela tem que vir por completo. Ela tem que ser dada por completo. O povo tem que entender isso. A vinda do Mestre está próxima. Pessoas têm partido sem ter tido contato com o Senhor, sem ter ouvido falar do Mestre. E a igreja do Senhor está aqui para isso, para dizer que o pecado leva o homem para o inferno. E que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, mas eu sei disso. Mas você está no caminho? Você persevera no caminho? Ou o mundo já lhe tragou? Ou você vive como o mundo vive? Ou você tem agradado mais ao mundo do que ao seu Mestre? Você tem tocado mais no mundo do que em Jesus? Reflita a respeito disso, como está a sua fé? Está no seu dinheiro? Nas riquezas que essa mulher tinha e perdeu tudo por causa das doenças, da enfermidade? A noite escura chega para todos, viu? Assim como o dia nasce e clareia a vida de todos, a saúde, a enfermidade também vem. A dificuldade também vem e todos vão passar.
Pastor, é isso mesmo, vai passar. É necessário. É necessário que o dia escureça para que a noite apareça e Jesus brilhe em nossas vidas. Ah, o senhor está falando assim, está pregando. Eu sei o que é uma noite bem escura, viu? Eu sei. É por isso que eu falo. Mas vamos ao texto. Há também a fé sincera. Essa mulher nos provou que ela tem uma fé sincera. No verso 33, diz assim: então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então foi uma fé sincera. Ela mostrou quando Jesus perguntou quem me tocou. E os discípulos, Senhor, mas tem muita gente ao teu redor, muita gente se chega próximo do Senhor, mas ele diz, de mim saiu poder, de mim saiu virtude, porque é do Senhor que vem a nossa segurança. É do Senhor que vem a nossa cura, a nossa proteção, o nosso bom sono, o nosso descanso. Ou quando você dorme, você não acha que é o Senhor que te protege? Quantos livramentos não já tivemos hoje e não sabemos? O Senhor tem suprido nossa necessidade, irmãos. O Senhor tem cuidado de nós. Mas eu estou passando por isso, pastor. Sim. Busque o Senhor. Faça como esta mulher. Procure tocar no Senhor. Porque nos dias das adversidades, é os dias que nós mais oramos. São os dias que nós mais buscamos ao Senhor. Com certeza o reverendo Diogo diz assim, tem culto na quarta-feira, tem culto no domingo de manhã, tem culto no domingo de noite, a pessoa não perde um culto. Eu garanto isso. E se tiver, tem ciclo de oração, tem culto de oração, ela vai estar aqui também. Porque chega o dia de nos aproximarmos mais do Senhor, do Mestre. E Ele é especialista nisso. Ele permite que essas coisas aconteçam em nossas vidas, para que venhamos nos aproximar mais dEle. Pastor, o senhor está dizendo que dias difíceis virão? Virão. É o que eu já disse, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Mas tenha esperança, tenha fé. Jesus está à frente de todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. E a nossa fé tem que estar firmada nele. O nosso toque tem que estar em Jesus e não em outras coisas. É saber tocar no Mestre. A sua fé confessada também foi em público. Ela confessou também no mesmo verso 33, a respeito do que tinha acontecido. Ela revela ao Senhor que foi ela que tocou, ela diante de Jesus declarou toda a verdade. Senhor, fui eu que toquei em ti. Então foi uma fé que também foi pública. Mas também foi uma fé, queridos irmãos, uma fé recompensada. Por que uma fé recompensada? No verso 34 diz o seguinte: então Jesus lhe disse, quando ela declarou que tinha tocado no Mestre, então Jesus lhe disse, minha filha, ou filha, a sua fé salvou você. Olhe que primeiro o Senhor fala sobre salvação. Minha filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmãos, para quem vinha sofrendo há 12 anos, para quem não dormia mais, vocês mulheres sabem muito bem, e nós vamos ver no texto agora o porquê,
Quando chega o período, né, da menstruação, como é difícil para as mulheres, né? Às vezes 4, 5 dias menstruada, aquela dificuldade toda de higiene, de dormir e outras coisas. É uma dificuldade tremenda. E eu tiro isso por minha esposa, quando minha esposa menstruava e disse, meu filho tal, eu digo, mas isso passa. Mas você imagine aí 12 anos. É isso que o texto vai nos levar agora. Como era a vida dessa mulher durante 12 anos sofrendo de um mal terrível. Vamos voltar um pouco à Bíblia aqui. No livro de Levítico, que diz a respeito da mulher que sofria desse fluxo de sangue, dessa hemorragia que não cessava. Para vocês terem uma ideia do tamanho do sofrimento de um ser humano em busca de uma cura para o seu corpo. Mas não é só isso, a gente vai ver as consequências de tudo isso. Eu estou vendo aqui, pastor, que o senhor tirou o relógio, não foi? Então, creio que os irmãos, assim, no dia de domingo, eles não se preocupam muito com o tempo, né, irmão? Não é verdade? Ou você que está em casa, já está sentado aí no seu sofá, né, fazendo um lanchinho. Então, a gente pode ir aqui até 11, meia-noite, né? Pode, irmão? Não, né? Vamos lá. Então, vamos aqui para Levítico, capítulo 15, o verso 25. Vamos ler aqui o 25, só para vocês terem uma ideia da situação dessa mulher nesse período. Diz assim a palavra do Senhor: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os seus dias do fluxo, ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Eu não vou ler mais nem o resto, irmãos, porque em tudo que essa mulher tocava, se tornava impuro. Tudo. Vamos relatar aqui 4 fatos sobre o sofrimento dessa mulher. Pastor, o senhor ainda vai falar dessa mulher? Vou porque Jesus está fazendo uma maravilha na vida dela. Como vai fazer na sua também, se você crer, se você tiver fé, se você tocar no Senhor como tem que tocar. Então são 4 fatos sobre o sofrimento dessa mulher, que estava enferma, que estava doente. Primeiro, um sofrimento prolongado. O verso 25 diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Eu não quero nem que as mulheres imaginem tanto, mas 12 anos de sofrimento é terrível. Seja qual for a enfermidade, 12 anos é terrível. Nem que seja, meu irmão ou minha irmã, uma unha encravada. Durante 12 anos é terrível. Ela buscou a cura por 12 anos. Tempo de procura e esperança frustrada. Você imagina aí você buscar a cura para algo na sua vida durante 12 anos e ser uma busca frustrada, sem esperança mais de que havia uma melhora. Meus irmãos, é terrível. Foram 12 anos de sofrimento, anos de angústia na alma, de muito choro, de muitas lágrimas derramadas, de noites mal dormidas, de um sofrimento, meus amados irmãos, que chega a dói no coração, de um sofrimento sem trégua. Alguém pode dizer: eu sei o que é isso,
Eu sei o que é viver dessa maneira. Eu sei o que é não perder várias noites de sono e não saber mais o que fazer. Mas Jesus é a solução, viu? Jesus é a solução para todo e qualquer problema. Tenha fé, tenha esperança, busque o Mestre. 2, o primeiro foi o sofrimento prolongado. 2, um sofrimento que gera desesperança. Verso 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Recentemente, a televisão mostrou 2 grandes jogadores de futebol que perderam suas vidas. Um deles foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que lutou com toda a sua fortuna, com todo o seu dinheiro conseguido, com seu esporte que era o futebol. Gastou o que pôde gastar para encontrar a cura para aquela enfermidade, mas não teve jeito. Ele podia gastar, e creio que foi aplicado toda a melhor medicina para curar o Pelé, mas ele não foi curado. A esperança para Pelé de ser curado foi frustrada. Outro jogador bem famoso que faleceu agora mais recente foi o jogador Roberto Dinamite. Para quem não sabe, ele faleceu de ontem para hoje. Também, homem rico, ganhou muito dinheiro, muita fama, mas também foi vencido pela doença. Jesus também não curou. Então essa mulher também estava numa situação parecida como essa, uma situação que estava a levando para a morte. Imagine você receber um diagnóstico de uma enfermidade, de uma doença onde o médico diz não tem cura, mas receber uma palavra de um irmão, de um pastor, ou do seu pastor, lhe dizendo, Jesus pode lhe curar. Jesus é a sua saída, é a sua esperança. E eu creio que aqui na nave, no templo da igreja, como em casa, tem pessoas que já foram alcançadas por Jesus, que já foram curadas pelo Senhor, e podem provar isso que eu estou dizendo, porque o mestre faz. Ele é mestre por excelência. E nessa noite, se a sua fé for uma fé que toque a Cristo como essa mulher tocou, você vai sair daqui ou em casa vai receber a sua bênção. Porque o Senhor pode. Existe um livro que é um livro dos judeus chamado Talmud, que é um livro sagrado dos judeus que ensina tudo que os judeus queriam fazer, além das leis que lá estavam contidas, né? Os 10 mandamentos, se juntava tudo aquilo. Com certeza, como essa mulher era judia, ela conhecia o Talmud, como os médicos também conheciam. E dentro deste livro havia 11 formas para se curar uma mulher que sofria de uma hemorragia tal. Com certeza essa mulher buscou essas 11 situações para curar o seu corpo daquela enfermidade, mas não conseguiu. Ela buscou todos os médicos e gastou tudo que tinha. Veja que situação desesperançosa. Ela não ficou parada, mesmo diante disso, correu atrás da solução e do problema. Irmão, muitas vezes a gente se acomoda quando o problema é do outro. Quando o problema é do próximo. Muitas vezes nós sabemos e nem mexemos a nossa mão ou o nosso bolso.
Mas quando o problema é conosco, aí a situação é muito difícil. A gente corre para tudo que é lado, gasta tudo o que tem para encontrar aquilo que a gente mais deseja. Porque nesse mundo em que nós vivemos, o que nós temos de mais precioso é a saúde. Sem a saúde, você não pode aproveitar nada. E você imagine uma mulher por 12 anos, sofrendo de uma hemorragia dia e noite, excluída de todas as coisas, e sem encontrar a solução para o seu problema. Porém, ficada cada vez mais pior da doença, porque a enfermidade vai se agravando. Pastor, o senhor vai passar a noite falando de doença, de enfermidade? Eu estou falando dessa mulher. Eu estou falando da situação dela. Para que eu e você aprendamos que, diante desses fatos, de uma situação difícil, existe solução. Nada está perdido. Não se entregue. Busque. Invoque o Senhor enquanto está perto. Porque o Senhor tem a solução. O terceiro ponto do sofrimento dessa mulher era um sofrimento que destruía seus sonhos. Provérbio 16:1 diz assim: o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Essa mulher, como eu e você, irmãos, como você que está em casa, ela teve sonhos, ela teve projetos, ela arquitetou uma vida melhor para ela. Ela provavelmente se preparou para ter dias bons, dias melhores, de se alimentar melhor, de ter uma casa melhor, de ter uma bela família. Mas veja a situação dela. Aquela mulher perdia sangue diariamente. Tinha uma fraqueza constante em seu corpo, porque quem perde sangue fica fraco. E você imagine aí 12 anos dessa forma. Sua vida estava indo pouco a pouco embora. Foi aquilo que eu falei há pouco tempo. Você imaginando, olhando o tempo, vendo as pessoas desfrutar do mundo e sua vida indo de pior a pior, como se você estivesse se despedindo do mundo em que você vive. Essa era a situação dessa mulher. Sua esperança de ter filhos ou uma família não podia. Aquele toque daquela mulher na orla do vestido de Jesus que o texto fala, o que eu quero mostrar para a igreja do Senhor que hoje se reúne, é que não foi um simples toque. E que dentro de uma vida, de uma mulher que buscava melhoria para ela, havia muita dor, muito sofrimento. E muitas vezes nós estamos passando por lutas e não sabemos quando vai acabar, ou se vai acabar. E aquela mulher estava se sentindo assim. Essa mulher tinha chegado ao mais alto grau de desesperança, meus irmãos. Eu imagino assim alguém dizendo para mim: ei, Mairon, não tem mais jeito. Já tentamos de tudo. Já fizemos de tudo. Mas não tem mais jeito. Irmãos, é para a gente refletir. É para a gente olhar esse texto todos os dias e dizer assim: rapaz, o milagre que o Senhor fez na vida dessa mulher não foi simplesmente curar ela de uma hemorragia. Foi trazer essa mulher de volta para o mundo, ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida. Porque ela vegetava, irmãos.
Ela não vivia mais. E o Senhor tem isso para nós. Tem muita gente parada, tem muita gente sofrendo, não só de uma hemorragia como esta mulher, mas de outros tipos de doenças, de carências, de afastamentos, excluídas da sociedade, da igreja, dos irmãos, dos amigos, sofrendo. Foi então que ela ouviu falar de Jesus. E essa noite nós estamos não só falando desta mulher, mas dizendo que Jesus é bom. E ela ouviu falar, e a fé dela veio através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como eu já disse. E ela ouviu que Jesus era capaz de curá-la, porque Jesus já vinha fazendo muitos milagres. E com certeza o Senhor está em nosso meio, está em sua casa com você. Clame, busque, enfrente. Chore com o Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Pouco tem se falado, reverendo Diogo, sobre Jesus nas igrejas. Irmãos, tem igrejas que não perceberam ainda que até o Espírito Santo já se afastou. Tem igrejas que estão vivendo, ou pessoas vivendo, como se fossem cristãs ou religiosas, mas o Espírito Santo já se afastou há muito tempo, e eles ainda não sentiram a mudança, ou não perceberam que o Espírito Santo não se faz mais presente. Por quê? Porque muitas coisas têm sido incluídas no louvor e na glória para Deus. O culto tem sido modificado, tem sido alterado, e tem coisas que desagradam ao Senhor. E a nossa vida tem que ser um culto constante a Deus, em louvor e glória do seu nome. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Como eu disse no início, a mensagem é a mesma. Arrependei-vos. E olha que hoje eu não estou falando muito duro não, viu? Eu estou só alertando. João Batista falava a respeito disso. E ainda chamava de raça de víboras. Jesus dizia, arrependei-vos. E a mensagem continua a mesma. Arrependei-vos. Quarto, dessa mulher, um sofrimento que podia produzir terrível separação. Separação conjugal. Qual é a jovem ou qual é a mulher que não deseja ter uma família? Ou se ela já era casada, irmãos, como estava a situação dessa mulher? Afastada da sua família, a Bíblia não relata se ela já tinha filhos, se ela era solteira, se ela tinha um marido, mas ela teve que sair de perto dos seus familiares. Ela teve que sair de perto de sua família. Ela teve que viver isolada. Então era terrível a situação dessa mulher. A vida social dela já não existia. Provavelmente, se fosse nos dias de hoje, essa igreja estivesse na época dela, ela estaria lá fora do portão, ou em outra igreja, ou em outra sinagoga, escutando alguém falar de longe a respeito do Evangelho, mas ela não teria condições de entrar, de estar nos bancos ou estar em sua casa com sua família, lendo e estudando a palavra de Deus ou assistindo a um culto, porque era uma mulher excluída de todas as coisas. Por isso ela se aproximou de Jesus, com medo de ser rejeitada. Aquela mulher
sabia do seu problema, da sua dificuldade, e sabia que, por causa da lei que proibia ela de se aproximar das pessoas, e ela ter tocado em Jesus, podia ser chamada a atenção, e até por estar no meio da multidão sem ninguém saber, ela chegou ali com medo e confessou a Jesus que tinha sido ela que tinha tocado em sua orla. Por isso, quem ela tocasse ficaria também impuro, justamente aquela passagem que a gente falou. Então ela tinha uma separação não só religiosa, mas também uma separação social. Meus queridos, eu passaria aqui ainda 1 hora ou mais falando dos problemas dessa mulher, ou dos problemas que alguns de nós possam estar passando, ou possa estar vivendo. Mas o importante disso tudo é que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não há dificuldade que o Senhor Jesus não possa resolver. Não há doença, não há problema que o Senhor não possa dar uma solução. A nossa vida deve estar pautada no Senhor, diante do Senhor. Milagres ainda acontecem. E a nossa vida hoje aqui é um milagre. Quando acordamos, quando comemos, como tomamos um banho, ou dormimos, ou nos vestimos, isso já é um milagre. O Senhor é muito bom para conosco. No momento ainda temos essa folga, vamos dizer assim, de pregar o Evangelho, de falar do Senhor Jesus e de suas maravilhas. Vamos aproveitar, meus queridos, e falar dos mestres enquanto podemos, porque dias difíceis hão de vir sobre a igreja do Senhor, porque isso já está profetizado. Vamos seguir o ídolo do Senhor, vamos ser os atalaias do Senhor, enquanto podemos falar do Cristo que ressuscita, que salva, que cura e que prepara e que leva para o céu. Eu às vezes pergunto aos irmãos assim, quem é salvo? Os irmãos tudo levanta a mão, eu fico maravilhado, lindo, coisa linda, né? Aí depois eu pergunto, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu digo, se Jesus chamasse hoje, quem iria? Aí todo mundo abaixa a mão. Irmão, o medo de morrer é terrível, viu? O povo quer ir para o céu, mas o povo não quer passar pela morte, pastor. Entendeu? Parece que o povo deseja mais o mundo do que os céus. Então, quando Jesus chega realmente na vida da gente, não é que a gente esteja desejando morrer, não, viu? Seja um suicida, não. Mas o crente, ele tem que almejar as mansões celestiais. Ele tem que buscar e se esforçar para entrar no céu. Será que o Senhor me chamando hoje, ou chamando você, você vai para o céu? Você tem a firme certeza da sua salvação? Pensemos, vamos refletir a respeito disso. Porque existe também o chamado individual. As igrejas falam muito do arrebatamento, onde todos os crentes irão para a glória, permanecer com o Senhor, sem passar pela segunda morte. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, vamos permanecer firmes no Senhor, pregando o seu evangelho, a sua palavra, porque quando formos chamados, vamos estar preparados, vamos estar firmes, porque o Senhor é bom, e está escrito que o local lá é bom. Apocalipse é o único livro, a única história que já conta o final.
já diz como vai ser, já diz como nós vamos viver. Por que o medo? Irmãos, voltando para o texto, quero que os irmãos reconheçam e vejam, nesse texto, para a gente encerrar, que não há sofrimento que dure para sempre. Não há luta que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. Não há problema que não haja solução. Porque Jesus é o Senhor que há de resolver todo e qualquer problema. Que a nossa fé seja cada vez mais edificada. Que estejamos firmes e crendo que, tocando no Senhor Jesus, nós vamos alcançar a bênção para nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde de todo o mal. Amém. Paizinho querido, louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo tamanho privilégio, Senhor, de falar do teu santo nome. De dizer que tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nos guarda, que nos guia, que nos orienta, que nos protege, que nos cura. Sim, Deus, nos cura de qualquer problema, de qualquer enfermidade esta noite. Visita, Senhor, meus irmãos, meus amados irmãos, que estão em casa, que não puderam vir para casa hoje aqui, Senhor, está conosco. Visita cada um deles, meu Deus, porque Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. E cura, meu Deus. Leva uma bênção para eles, para os nossos familiares, para aqueles que se encontram enfermos em outro estado, em outro país. Que esta noite, Senhor, seja uma noite marcada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, Senhor, pela vida do Teu povo. Que o Senhor nos alcance dia após dia, Senhor, trazendo a Sua misericórdia sobre nossas vidas. É no nome de Jesus que Te louvo e Te agradeço por tudo. Amém.